Bem-vindo a mais um episódio de Medicina e Afins, conversas com médicos que vivem a medicina e os afins. Aqui você encontra bate-papos inspiradores sobre finanças, tecnologia, organização e tudo aquilo que move quem escolheu a medicina, mas não se limita a ela. Eu sou Milena Teles. E eu sou André Xenofonte. E hoje a nossa convidada vai falar sobre carreira médica, mas de um jeito diferente. Vamos falar sobre escolhas, trajetórias que não são tão lineares e sobre uma comunicadora que tem aí o papel de médica e podcaster. Ela criou, juntamente com a colega Ana Gandolfi, um espaço de escuta, de troca, de possíveis caminhos na medicina e inspira aí vários colegas, a enxergarem possibilidades de atuação com mais leveza e consciência. Querida Raquel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Milena. Olá, todo mundo que está escutando. Eu agradeço demais o convite. É um prazer participar aqui com vocês. Vamos começar, Raquel, conta aí pra gente como é que foi a sua história na medicina. Como é que você decidiu fazer a medicina? Compartilha um pouquinho aí com a gente. Desde pequena eu tive, assim, uma vantagem intrínseca. Eu brinco muito que eu quis fazer medicina porque eu gostava de ganhar amostra grátis quando eu ia no consultório dos colegas, né? Eu achava aquilo brilhante e todo mundo da família, obviamente, detestava visitar pessoas no hospital e sempre foi um lugar que eu me senti muito bem. Então, acho que ademais a questão do desafio, mas foi assim, ninguém na minha família é médico, até hoje, acho que só uma prima muito, muito mais jovem e que tem pouca correlação. Então, foi mais ou menos por aí que eu cheguei por caminhos pouco usuais ou mais ortodoxos, talvez para a história da maioria dos colegas aqui em Fortaleza. E aí, conta um pouquinho dessa sua trajetória. Como foi que você chegou aí? Eu sei que você fez especialização em São Paulo, você fez além da clínica médica em endocrinologia, hoje atuou com medicina laboratorial. E como foi que você chegou no podcast? Como foi que ele nasceu? Exato. Então, assim, eu fiz faculdade aqui em Fortaleza, na Federal do Ceará, fiz residência de clínica médica e endócrino na Escola Paulista de Medicina em São Paulo, e quando eu terminei o R4, a residência, eu fiquei como preceptora da residência de clínica médica e médica voluntária na enfermaria de endócrino. Então, eu gostava muito, diferente da maioria dos endócrinos, eu sempre gostei muito de hospital. Eu fui médica do pronto-socorro da escola por 8 anos. Então, de novo, aí, meu caminho não é o do endócrino habitual, que gosta de consultório, paciente ambulatorial. Então, nesse contato, especialmente com os residentes de clínica, que me buscavam muito, com dúvidas de carreira, de como é que funciona depois, de que especialidade escolher, se é que iam para alguma especialidade depois da clínica. E a Ana, que é minha parceira, que é neurocirurgiã, recebendo essas mesmas demandas, mas dos alunos, porque ela é sua contemporânea lá da época da Unifesp? A Ana é minha contemporânea, mas a gente não ficou amigas na residência. A gente tinha... neurocirurgia são 5 anos, né? Então, eu rodei com colegas dela do ano, a gente era do mesmo ano, só que na pós-graduação, a Ana estava fazendo doutorado na medicina baseada em evidências e eu fiz mestrado lá, então a gente fazia todas as cadeiras, as disciplinas... Ela é daqui de Fortaleza. Ela é de São Paulo. A gente grava, já chego nessa parte, a gente grava lá e, no geral, a gente gravou alguns episódios aqui em Fortaleza. E aí, nessa demanda, a gente queria, na verdade, criar um workshop antes da pandemia. Eu era preceptora, a Ana como preceptora dos residentes da Neuroci. Mas durante, então, esse mestrado, vocês conversaram que os alunos, os residentes, perguntavam tanto para ela como para você. Perfeito. Os mais clínicos ou os mais cirúrgicos, em momentos diferentes, tanto os alunos quanto os residentes. E a gente achou que tinha um espaço para falar de carreiras. Perfeito. A gente tinha um professor em comum, que foi meu orientador do mestrado, que é o professor Aécio Góes, que a gente fala que é o nosso patrono do podcast, do Médico de Quê. Ele super topou a ideia, porque como ele era docente, a gente ia conseguir institucionalmente bancar o projeto. Mas aí veio a pandemia em 2020. A Ana estava grávida, então ela ficou afastada um período, bem grande por conta da gestação. E aí, com a pandemia, o Aécio acabou adoecendo em 2021 e a gente não... Ele faleceu de Covid, inclusive. Poxa. E foi uma grande perda para a escola. Ele era, na época, diretor da faculdade, inclusive.
E aí esse projeto ficou dormindo até o final de 23, quando a gente revitalizou esse projeto, e aí a gente pensou que valeria a pena a gente fazer na forma de um podcast, porque aí não mais dentro da escola, mas para uma coisa que pudesse ser maior. E a gente pensou em fazer podcast de áudio, gente. Nunca foi a ideia virar videocaster, né? Que nem vocês estão fazendo aqui já. Mas aí a Ana, conversando com os alunos, falou, não, a gente não tem... a gente não consegue manter a atenção só ouvindo, que nem a gente tem costume. Eu gosto muito de ouvir podcast, né? Mas para mim podcast sempre foi áudio, Exato. né? Então assim, agora de uns anos para cá que começou essa onda, né, do videocast, mas eu acho que para as novas gerações, que é o nosso público, né, que a gente está, né? então... E aí a gente acabou também abrindo o canal no YouTube e cá estamos, sei lá, mais de 60 episódios então, foi final depois. de 23. Mas a gente gravou o piloto, né, no final de 23. A gente lançou o Médico de Quê em abril de 24. Perfeito, né? Fez um ano agora. Exato, porque... mas assim, eu sou clínica, né? A Milena me conhece, ela é super organizada. Mas eu sou assim, vamos sim. A Ana me ligou, eu já consegui o estúdio, eu sei que você vai estar aqui nessa tal semana, porque eu já tinha as viagens programadas para São Paulo. A gente vai gravar 4 episódios. E a gente começou a gravar despretensiosamente, no sentido de que a gente não sabia todos os passos para além do a gente acha que tem o que falar, né? E que conhece os colegas que têm boas histórias para contar, então a gente achava que tinha alguma coisa para contar, mas a gente não sabia como é que era para divulgar, para distribuir. Esse é um trabalhão que vocês devem estar aí também aprendendo nessa rotina, que o mais fácil é conversar com os colegas e gravar, né? Então é isso, e foi aí que surgiu o projeto, e eu tenho uma alegria, assim, um prazer enorme de fazer, é uma coisa que me dá muita satisfação. Eu também senti essa necessidade, via essas dúvidas dos residentes e tudo, a gente chegou até a fazer algumas vezes alguns cursos para os residentes, e a gente vê como às vezes eles engancham no básico mesmo. Que é alguma coisa que eu não indico é escolher a especialidade muito cedo, mas eu encontrei um professor que foi meu mentor, acho que isso é uma coisa importante, né, durante a universidade, o professor Miguel Issa, que era endócrino, era chefe da disciplina, eu fui monitora, né, da disciplina dele durante um longo período, então assim, mas a gente tinha zero orientação, então isso foi, e aí eu me vi numa situação contrária, quando eu já estava como preceptora, exatamente disso que você falou, de eu ser um espelho para esses meninos e eles quererem perguntar a opinião, por acharem que a gente tinha, talvez, né, algo a dizer nesse sentido, de ajudar, e eu tentava da melhor forma ajudar, mas o que a gente vê muito nós fazermos e os colegas fazerem passar numa especialidade onde você gosta do residente, o professor você se identifica, e aí você resolve fazer sua carreira espelhando-se naquilo, mas a carreira do professor doutor da universidade, especialmente de uma grande universidade pública, não é a carreira de 90% dos médicos, não. Né? Então essa era uma coisa que a gente queria muito, a gente preza muito por isso no Médico de Quê, de não trazer, já trouxemos, né? Trouxemos professores brilhantes para falar de educação médica, mas não para falar de suas carreiras específicas na especialidade, porque ela é muito diferente da carreira de quem terminou o R4, por exemplo, né? Então, a gente conversar sobre como que é o dia seguinte, porque você passa a faculdade inteira alguém lhe dizendo quais são as disciplinas que você tem que fazer. Depois você vai para a residência, você tem um schedule, né? Durante 24 meses, se for 2 anos ou 4 anos, o programa, ou mesmo 5, que é a neurocirurgia. Depois você, no outro dia, ninguém vai mais lhe dizer para onde que você tem que ir. Como é que você vai conseguir um emprego, como é que você vai abrir ou não uma PJ, vai receber, é uma cooperativa, como muitas vezes é aqui em Fortaleza, você vai ingressar numa equipe de alguém, se for o pessoal da cirurgia, se você vai fazer um concurso público, uma seleção. Então, os caminhos são muito vastos e isso são acaba... muito diferentes, uma causa de muita angústia, eu acho, né? E aproveitando isso, quais são os temas que você viu, assim, que mais ressoam com seus ouvintes? Aqueles que realmente as pessoas falam assim... Fala mais, chama mais gente para falar disso. Qual é o episódio que bombou, né? Isso, o que geralmente, assim, ressoa com a maioria deles? Excelente pergunta, Milena. Acho que uma especialidade que é muito nova, que as pessoas têm, pensando nas especialidades, porque a gente já cobriu especialidades e cobriu os temas no entorno da medicina, que nem vocês estão pretendendo fazer também. Dentro das especialidades, a medicina de emergência é uma especialidade que trouxe muita curiosidade. Olha. Né? Uma visibilidade que a gente não
imaginou que fosse ter. Um beijo pra Sônia Roger, que foi a colega que veio, foi minha residente, que veio conversar com a gente. Então, essa é uma que até hoje é um episódio que tem muita visualização, né? Porque eles têm muito interesse, porque é uma especialidade nova. E é especialidade mesmo, ela é reconhecida. Ela já é, isso é importante a gente Alguns falar. concursos estão até exigindo, né? Eu vi até aqui alguns concursos para fazer, entrar na emergência, porque antigamente a emergência era quem não tinha especialidade na nossa época, né? Assim, o clínico, o cirurgião gostava, mas não existia a carreira formal. Houve um grande movimento, né, da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, inclusive a disciplina da escola chamava Medicina de Urgência, isso mudou, porque o nome da especialidade é AME, em que se foi criada como especialidade no Brasil. O Ceará, inclusive, é pioneiro, a gente já tinha um programa de especialização de medicina de emergência antes de virar uma residência própria, reconhecida pelo MEC, o Rio Grande do Sul também, e a Escola Paulista participaram dessa fundação. Então, essa é uma especialidade nova que não existia quando eu terminei, por exemplo, e que hoje é uma coisa que causa muito interesse. Outros temas que são muito procurados é discussão de educação médica ou da própria residência, de como que se pensa pedagogicamente a residência. O Diego Adão veio conversar com a gente, que é professor também da Escola Paulista, é o nosso contemporâneo, um cara brilhante cirurgião. E também a saúde mental. Você sabe que a gente tem ouvintes que não são só médicos. Vocês vão se também já devem ter percebido ou vão se impressionar com isso, de pessoas que não são médicas, que escutam os nossos episódios, que conseguem também se identificar e muitas vezes aprender muita coisa desse universo que a gente transita, que pra gente parece muito cotidiano, que para as pessoas ainda é muito distante. Mas então acho que saúde mental, educação médica e a medicina de emergência, os né? três. Isso. Eu acho que todo mundo se interessa um pouco, né, sobre a carreira médica, os programas de séries e tudo que tem sobre médico, né? O pessoal, todo mundo se interessa. E alguém já voltou assim, ou mandou uma mensagem, alguma coisa, e disse, olha, eu decidi fazer essa especialidade, ou mudei alguma coisa, assim. Você sabe que vindo pra cá essa semana... Depois de ouvir o podcast? Isso. Depois de ouvir o podcast, isso é muito curioso. Você começa a parar você na academia. A Ana tava na academia essa semana, antes da gente gravar aqui, ela me mandou um áudio, que uma colega que foi especializanda de clínica médica comigo, ela foi minha contemporânea, mas eu fazia residência, ela era especializanda da clínica. Hoje ela é ecocardiografista, tá tentando fazer, tá pensando, né, vislumbrando, fazendo transição de carreira, e tá maratonando o podcast porque ela tá adorando as dicas de diferentes carreiras. Olha só, virou conteúdo consumido menina, transição de carreira. Você vê que responsabilidade do que a gente faz, né? Mas vocês têm convidados incríveis, né, Raquel? Então eu acho que a responsabilidade é dividida com gente muito boa além de vocês. Isso é uma coisa que hoje, acho que as pessoas estão tendo mais noção, porque a gente tinha muito aquela cabeça de cirurgião, clínico, consultório, não tinha essa ideia da diversidade de carreiras. E eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro até pela quantidade de médicos no mercado, né? Então as pessoas naturalmente vão começar a procurar outras coisas, né? E os caminhos, eles são realmente muito diversos e muitas vezes a gente não conhece. Eu aprendo toda semana, em cada episódio que eu faço. Eu já contei essa história também no médico de que contei pra Milena. A medicina laboratorial, por exemplo, que a gente faz e eu amo. A gente tem muita coisa em comum, né, Raquel? A gente tem muita, tipo, de não ser aquele médico absolutamente tradicional e de gostar do que os endocrinologistas em geral gostam. Na minha área, na reumatologia, por exemplo, uma carreira diferente que tem agora entrado mais é trabalhar na indústria farmacêutica, como diretor médico e tudo. Então, era uma carreira que ninguém lembrava, né? Mas agora, pelo menos em São Paulo, no Rio, está cada vez mais comum. E eu conversando também com o professor Manuel Martins, que é nosso colega lá na universidade, professor da endócrino, sempre que vem alguém, algum MSL, alguém, né, fazer algum contato, a gente faz pesquisa clínica para a indústria na universidade, ele coloca para conversar com os residentes, porque aqui em Fortaleza, especificamente, é muito pouco visto. Em São Paulo já é bem mais comum. A gente fez também um episódio com um colega que fez essa transição para a indústria, e os caminhos são vários também.
não só de trabalhar diretamente com opinion leaders, mas também dentro, né, das áreas na indústria tem diversas carreiras possíveis. Isso também a Reumato tem, porque tem muita relação com os imunobiológicos Isso. e o desenvolvimento, Então, a própria tem Nefro, cargos, né? a própria Nefro, né, que também tem uma relação importante com as indústrias que fornecem material para diálise, então também é uma outra especialidade que tem muito interesse na indústria. Muito bacana, Raquel. Agora, para você, ou para você e para Ana, pensando aí na visão de vocês, qual foi o episódio assim mais marcante para vocês? Aí eu não tô falando do público, tô falando das podcast, videocasters. Qual foi aquele assim marcante, surpreendente? Nossa, eu acho que eu tenho... Bom, eu vou ser injusta porque a gente teve tantos maravilhosos, tantos professores, pessoas são muito generosas em virem conversar com a gente, né? A gente tem um episódio que eu gosto muito, que é do Fabiano Mulan, que também foi super bem. O Fabiano Mulan da hashtag sou super fã, foi meu professor na MEV. Pra quem não conhece, inclusive, ele tá na Casa do Saber, ele tem cursos na Casa do Saber. Eu conheci ele primeiro então, na Casa do Saber. Exato. Explica aí o que é a Casa do Saber, para quem não conhece. Eu ia até já fazer essa pausa. Para você ouvinte que está aqui, que seguiu até agora nesse episódio, já lembra desses arrobas. O arroba médico de quê? Né, da doutora Raquel Teixeira e da Ana Gandolfo, falando então de carreira médica, imperdível essa dica, tá? E a outra é um programa chamado Casa do Saber. Eles têm alguns vídeos no YouTube e eles têm uma plataforma deles de streaming de vídeos que falam de inúmeros temas que vão desde filosofia, saúde mental. São temas incríveis, história, livros clássicos da literatura, então é super diverso. Eu vou falar pra vocês, não sei se você viu agora, a assinatura tá ridícula, anual, tá? É um valor muito, muito em conta, não vou falar agora porque eu não tô com ela atualizada, mas assim, com certeza vocês pagam mais por coisas que nem são tão valiosas. Então, Casa do Saber é como se você tivesse um YouTube seu só de conhecimentos incríveis. É maravilhoso. Dica. E um outro episódio também que eu acho que foi muito legal da gente fazer foi de uma convidada aqui de Fortaleza, que tá morando em São Paulo agora, a Renata Giaxa, que era professora da Universidade de Fortaleza, ela é psicóloga e ela veio falar sobre saúde mental. Também é um episódio brilhante, muito legal. Já vou ver o do ressonou Fabiano, eu já tinha visto. E outro tema que tá muito em discussão, né? Exato. Então, assim, antigamente... ficava por ali mesmo, mas hoje as pessoas estão se preocupando, tá mudando isso também na carreira médica. E falando de saúde mental, ela falou uma coisa tão preciosa que de novo alguém já me chamou, mandou no direct, no WhatsApp, mensagem no WhatsApp, falou: Raquel, eu tô precisando fazer minha lista de desistências, porque ela falou que no mundo onde todo mundo tem meta para fazer, sei lá, 55 metas pro ano que vem, ela fez uma lista de desistências para 2025 de coisas que ela precisava, vamos dizer assim, dizer não para aprender a deixar de fazer. Então, esse episódio também é muito especial. Eu acabei de ver um vídeo hoje de manhã do Simon Sinek, que eu adoro também. Fica a dica para quem não conhece Simon Sinek, siga em qualquer rede social, que ele é incrível, inspirador. E ele estava entrevistando uma pessoa que disse exatamente isso. Perfeito. Qual é o segredo da sua felicidade? Meu segredo é desapegar de coisas externas. Eu escolher o que não tem a ver comigo e deixar de lado. É isso. É sobre isso, né? É bem sobre isso. E tem um episódio maravilhoso sobre inteligência artificial na medicina, que foi a nossa querida Milena Teles. Aí você tem que esse também tá bombando. Não, e de novo, sem porque é uma brasa, coisa... né? Sem puxar, mas já puxando, porque também é uma coisa que nova, que a gente precisa, né? Aprender, exercitar e inclusive usar como aliado. Então também é um outro episódio muito legal. Fica a dica os dois, então o Fabiano, a Renata Giaxa sobre saúde mental e o seu. E tá bom, a doutora Milena, se vocês quiserem ver, fui convidada. Sim. Honra estar lá com a Raquel, maravilhosa. Então já passam de 60 episódios. Sigam o Médico de Quê, já escutem que é bem bacana. Agora, eu queria saber um pouco só de bastidor. Vai, agora vamos pensar em... Se eu tiver vontade de conversar com o mundo sobre ideias que eu acho que valem a pena ser compartilhadas. Estou quase no TED Talk aqui. E como que é isso, assim? Gravações por mês,
Vocês fazem o script juntas, separadas? Quem decide os temas? Quem fala com quem? Fala de bastidores. Imagina que tem alguém escutando a gente, porque aqui o nosso público é de medicina e afins. Né? E a gente também. Nós estamos aqui. Agenda, como é que vocês conseguem aí conciliar o dia a dia? O dia a dia do laboratório, da pesquisa, Ainda mais do ensino. porque eu não entendi, vocês... Eu vou para São Paulo gravar. Pois Então, é. conta aí o dia a dia de como são os bastidores para manter e ter um videocast de sucesso. E a gente não tem uma grande equipe, né? Então, assim, a gente faz tudo. Então, a gente grava, Milena, a gente tem, vamos dizer assim, episódios gravados pra frente, então normalmente a gente grava em blocos, né? A gente já chegou a gravar 4 episódios num dia Então, só. é meio não muito, indico, né? Meio muito. Não, e não Dois, indico. A gente faz no dois. máximo 2, Dois porque a tá gente bom. cansa muito também, né? Mas eu tiro um final de semana, normalmente eu vou pra São Paulo a cada 2 meses, mais ou menos 8 semanas, e aí eu costumo ir no final da semana, a gente grava no fim de semana, a gente agenda tudo com antecedência. Então, a gente Perfeito. programa, a gente faz normalmente reunião, eu e a Ana, de brainstorming do que a gente queria fazer. No começo, a gente cobriu as especialidades. A gente começou pelo ciclo básico. Então, a gente começou com cirurgia, clínica médica, medicina de família, psiquiatria e anestésio, por exemplo, foi a primeira temporada. Depois, a gente foi abrindo para as outras especialidades de acesso direto, cobrimos todas. A gente começou com algumas especialidades-chave, tanto especialidade clínica quanto cirúrgica. Então, a gente tem... Então teve um planejamento. Começou com o básico, Começou depois com o entrou básico. para direto, depois começou a descer para as especialidades, algo mais específico, Algo mais e específico. as novidades. E as depois. novidades. Nossa, isso. E aí os temas isso que também. Bem é planejado. um arquivo, né? É um arquivo, mas né? Porque exato. depois isso aí fica, né? Fica como uma fonte de consulta daqui a 1 ano, 2 anos, né? Tô querendo especialidade. Você maratona ali e você A de anestésia é uma que é assim, também tá bombando, aquela das notas mais concorridas. Tem muita gente que procura, ele mostra, o YouTube mostra, né? Então, como que a pessoa encontrou? Ela coloca a anestésia, residência e encontra o vídeo, né? Então, a gente começou com os básicos, depois a gente foi para as especialidades, e aí a gente tinha especialidades que a gente não conseguia cobrir. Especialidades que a gente ou não conhecia ninguém, porque assim, no começo, né, gente? Agora a gente tem material para mostrar, convida a pessoa e fala, ó, veja esse episódio, a gente vê se faz sentido para você. Mas no vir começo conversar. eram seus amigos, No começo eram seus amigos. conhecidos. O pessoal Tipo perguntava, agora, tipo manda- Raquel, amiga que gente, veio. manda um episódio. Não, a gente não tem episódio. Vai lá acreditar que a gente não vai ferir sua carreira, porque tem isso também, É né? verdade, A gente precisa preocupar a gente tá, não com as nossas carreiras, quanto com a carreira de quem tá vindo. Então, a gente, eventualmente, já teve que editar alguma coisa que o colega falou, acho que isso não valeria a pena ir. A gente tem esse cuidado também de rever tudo. Então, a gente tem um planejamento. A gente conseguiu, por exemplo, gravar no Rio de Janeiro, agora recente, a Ana gravou de medicina nuclear, por exemplo, que é uma coisa difícil. só. E a gente queria alguém jovem, a gente só conhecia também os professores doutores, a gente queria alguém mais jovem, então a gente conseguiu já gravar. A gente já gravou com uma colega de Manaus, já gravamos com um médico da Irlanda. Então a gente tem Olha coisas. só, esse teve tradução diferentes. simultânea ou o médico é brasileiro? Não, na ele é Irlanda? brasileiro Ah, e mora lá. Esse também foi um episódio que é muito bom. outra carreira, né? Isso, outras Carreira carreiras. fora do Brasil, Imigrar. né? Já Como temos que um é imigrar? entrevistado em vista também. Na nossa turma, a gente tem 10% das Nossa, pessoas que que moram fora. eu Hoje, sempre- atualmente. A nossa turma Fora do foi Brasil. fora do Brasil. Fora do do Brasil. Brasil. Na época, assim, foi bem... Acho que é aquela coisa, Era puxou o outro, que puxou o outro, Completamente que puxou o diferente. outro. Imagina, a gente vai fazer 25 anos de formado, né, Xenofonte? Não parece, Eu mas... Não fiz parece. 15 já também, gente. 25, e na aí a galera. gente começou isso, tentando, e a gente conversava com os nossos amigos pra chamar gente mais jovem que a gente. No começo a gente não queria ninguém que tivesse mais que 10 anos de formado. Porque mesmo a gente, né, já sendo mais antigo, a nossa carreira é diferente da carreira de quem tá saindo hoje, egresso, como você falou exatamente, pela questão do número de quantidade de faculdades e, enfim, do mercado tá diferente. Então a gente queria gente mais jovem. Definitivamente o mercado de medicina, de quando a Não gente é. se formou para hoje, mudou completamente. E mesmo as oportunidades de trabalho, de mudança de carreira na nossa idade, a gente que já tem uma estrada, são diferentes do que vai se apresentar para quem terminou de formar agora. Então a gente tinha esse cuidado também nas especialidades especificamente. Depois a gente já recebeu professores, gente que trabalha com educação médica, assim,
tem episódios brilhantes, e aí a gente, para conseguir também ter uma base e discutir, né, de uma forma mais racional. Mas aí é isso, eu vou hoje em dia, como é que tá, né? Porque já foi de eu ter que ir 3 meses seguidos para São Paulo todo mês, no começo, porque Isso, tinha pra que poder ter vários, ter vários né? episódios. Então, vocês Isso. esperaram, gravaram vários A gente antes de gravou começar. 12 antes 12. de gravar. Ou antes de gravar, De antes de colocar, liberar. de Mas liberar. a gente teve. Aí a gente chegou a contratar uma agência para fazer um lançamento, não deu certo, a gente resolveu mudar a rota, recalculou e a gente passou a gente mesmo fazer. Mas a ideia sempre foi ser um podcast ou depois vocês planejavam um curso, uma mentoria, alguma outra coisa? A gente não tem um produto. Aquela a gente tem. Essa é a pergunta. Essa é não tem, importante, né? não temos produto ainda. Não, ainda, mas Ainda. nunca foi a ideia, sabe, no fundo. A gente queria mesmo conversar e apresentar esse espaço onde as pessoas poderiam ouvir, Mas eu acho que né? é isso, né? A Mas coisa se constrói isso, naturalmente, exato. né? Então a gente não tem nenhum curso, não vende nada. É uma plataforma completamente gratuita que a gente oferece. A gente está no Instagram com os cortes e, enfim, né, as informações lá. A gente está no YouTube e no Spotify. A gente tem um TikTok, mas que anda pouco, porque, como eu falei, a gente é um podcast autônomo, assim. Então a gente que quase que faz tudo. A Esse gente manejo das redes sociais é você dividido com a Ana? Eu e a Ana. A gente se divide. A gente tem uma equipe de 2 pessoas que ajudam na parte do design, mas a gente que toma de conta A do estratégia que vai. é toda de vocês. Exatamente. A gente ainda tem essa dificuldade de entregar para alguém, uma por questão de custo e outra também porque, como é muito delicado, eu acho, a gente falar de carreira médica e a questão do marketing muitas vezes entra em conflito. Eu já tive, eu já Perde tinha um pouco a canal, mão, né? Perde muito a mão, né? Eu sei do que você está falando. Eu sou da Exato. Sociedade de Reumatologia e a gente vê Exato. isso, né? A gente encontrou uma pessoa muito boa porque ela é paciente, né? Então tem um olhar diferente, né? Porque às vezes você deixa numa agência e ele vai lá, pesquisa alguma coisa no Google, mas não, E o que não dá, entende, o que né? dá views e likes não é muitas Não, vezes o que a gente exato. gostaria de dividir. E isso né? acho que a Ana ia querer que eu dissesse, porque isso tá inclusive no Boa. nosso propósito. Beijo pra Ana, que ela não tá aqui, mas ela não tá aqui, mas ela tá na torcida. Exato. É que a gente não queria fazer um produto para falar sobre só carreiras de sucesso, de milhares de likes e uma pessoa que tem muito seguidor na rede social igual a um médico de sucesso. A gente queria trazer pessoas sérias, que têm uma carreira sólida, uma construção técnica e ética muito adequada. Então, a gente tem uma curadoria de quem que a gente traz também. Obviamente, todos os colegas que a gente tem são maravilhosos, mas a gente já teve pessoas que trouxeram pra gente sugestões ou se convidaram, queriam ser convidados para o podcast, que não estão de acordo com o nosso propósito. A Não gente foi também ao ar. não coloca. Não, a gente nem grava. Porque a gente não... O propósito é exatamente ser aquela... nessa contracorrente, quase, né? Praticamente, maravilha. Exatamente. E aí vocês gentilmente... A gente declina, fala, agradece, mas nesse momento não vai funcionar. E quando a gente estava com a agência, eles chegaram a oferecer, né? Eles tinham contatos com esses médicos high ticket, que aliás, acho uma coisa péssima. Paciente Essa high ticket, né? expressão A gente poderia fazer outro podcast só para falar disso. Então, a gente trabalha com esse tipo, para divulgar esse tipo de pessoas. E a gente tem colegas brilhantes que também estão produzindo conteúdo, que já vieram com a gente e que são pessoas que têm também esse olhar muito ético da construção da carreira. E o podcast, você sente que em alguma maneira ele mudou a maneira que você estava guiando sua carreira, mudou os seus projetos? O que é que ele influenciou? Acho que em tantas maneiras. Primeiro porque eu acho que é um exercício de escuta, né? Acho que o podcast você tá ali para conhecer o outro. A gente gravou um episódio recentemente aqui em Fortaleza com uma colega que é a Sinara, que é intensivista pediátrica. Ela falou, nossa, Raquel, eu contei coisas que eu não me lembrava mais da minha carreira. Então a pessoa também entra em contato com esse momento de como que foi essa construção. E a gente aprender a história que a Milena falou, que a Renata trouxe, dos nãos, a gente entender o que é o seu propósito, o que você vai gastar o seu tempo ou não vai gastar o seu tempo. Pra mim é uma coisa que me agrada demais fazer, dá um trabalhão, a gente gasta tempo da semana. Eu tenho que agradecer também meu marido que aguenta eu à noite, às vezes, criando post, postando as coisas na rede social, pra além de tudo que eu faço, mas porque é uma coisa que me dá muita alegria. Então, sim, é uma coisa que me faz o tempo inteiro refletir sobre a minha própria carreira.
E a gente entender também que a carreira médica, diferente do que era talvez 30 anos atrás, ela não é uma coisa linear. Que antigamente você ia terminar a residência e entrar talvez num serviço que fosse um serviço acadêmico, ter o seu consultório, e isso ia permanecer dessa forma talvez por 30 anos até você se aposentar, né? A gente conversando com colegas que têm carreiras, inclusive com colegas que fizeram transição de carreira, que a gente quis, colega que era dermatologista e virou geneticista. Ela terminou dermato, trabalhou 3 anos, esse episódio tá lá, e fez genética médica a residência de novo, falou, não é isso que eu quero. Maravilha. Então isso é muito bonito, né? Muito da pessoa corajoso. fazer e falar e alguém ouvir e dizer, é isso também que eu quero, né? É verdade. Você mudar, por exemplo, eu tenho um colega que eu acho até que se a gente conseguisse, ele é lá de São Paulo, que era assim, uma pessoa super destaque na especialidade e mudou agora para a indústria, né? É então, isso. assim, é uma mudança completamente de estilo de total. vida, de consultório e tudo. Total. Maravilha. E Raquel, me fala assim, o que que você diria para alguém que quer criar algo parecido, mas que tem medo de se expor, assim, alguma dica? Porque a gente já viu Sim. que é extremamente recompensador, Sim, inspirador sem dúvida. e que fez uma grande diferença, né? Mas Sim. para quem quer começar, uma dica, vai. Eu acho que a dica é não tenha medo de começar. Nunca vai estar bom. A gente tá no 60 e parece fácil para quem vai talvez abrir o episódio 60x, né? Mas a gente no começo não sabia falar a abertura, a gente não se apresentava, a gente teve que criar uma vinheta incluída, porque o nosso editor fala, pelo amor de Deus, vocês já começam conversando, porque a gente tem tanta intimidade às vezes com o convidado. Então assim, tem que começa pequeno, não precisa um grande lançamento diferente do que todo guru de marketing vai dizer para vocês. Não precisa. Você saiba também o que você pode gastar, porque é um investimento seu, a gente é um Claro. podcast independente, a gente não tem grandes Estamos volumes de no mesmo dinheiro, barco, né? Então, assim, se programe, veja se é possível, certamente vai ser prazeroso fazer e faça no seu tempo, né? Nem que isso demore, que nem a gente demorou quase 6 meses para lançar o primeiro episódio, né? E aí depois você vai construindo. Se você quer, não, eu não quero mais falar sobre isso, mas continuo querendo falar, você amplia os temas depois. Mas acho que tem que começar. É começar pequeno e começar. Maravilha, já ouviram aí a dica, né? Então, se tem vontade, começa, Isso. porque a coisa vai se arrumando no caminho. Feito caminho. é melhor do que o perfeito, Perfeito né? não feito. Você já me ouviu falar aqui umas 20 Exato. vezes isso, né, André? Exato. Bom, então a gente tem um quadro agora que é fixo. A gente queria que você desse 3 dicas, né? Então, seriam 3 dicas práticas para a pessoa melhorar ali 1%, né? É o mote da Milena, né? 1% melhor. Então, Pensando em carreira médica, de Claro. tudo que você Isso. já aprendeu. Eu acho que, assim, para quem tá ainda na faculdade ou na residência, uma coisa importante é pratique atividade física, tenha um hobby, aí não precisa ser um hobby, tricotar, correr no final de semana, o que você gostar, de preferência que não seja ligado a telas, porque senão a gente fica preso no algoritmo para sempre. que é outra coisa que eu acho que mudou muito o paradigma, né? Assim, a gente dos 25 anos, nossos professores, era aquela história, ainda tinha do sacerdócio, Não, né? Mas eu acho que isso cada vez mais está... Então, eu acho que é isso, é praticar atividade física, porque a saúde física não é só física, ela é mental. Cuide da sua cabeça, então tente ter um tempo para Ter um você, para hobby. você cuidar da saúde mental. Tenha um hobby e saiba que a escolha que você faz, tire o peso daquela escolha, que não necessariamente ela precisa ser aquela escolha para o resto da vida. E que se você não tá feliz com a escolha que você fez, você pode mudar. Tudo bem esse mudar de caminho. ideia, né, Raquel? Exatamente. Algumas vezes os colegas perguntam, o residente, como é que eu cheguei à especialidade, né? Eu sabia que queria clínica, passei no internato, gostei da reumato e não pensei mais no assunto. Porque se você ficar pensando, eu poderia ter feito endócrino perfeitamente, né? Então, assim, todo mundo se vê, você não nasceu para aquilo, né? Eu acho que você vai se descobrindo e pode se redescobrir ao longo da carreira. E eu acho que isso é muito bonito, é muito precioso o que você falou. Acho que eu sou um pouco avessa a essa ideia do a gente nasceu para ser uma coisa só. E só é esse o único caminho Claramente, possível, exercemos né? isso fortemente, sim, doutora exato. Raquel. E eu já mudei minha vida, minha família é toda daqui, eu fui fazer residência fora, já foi uma coisa diferente. Fui sozinha, que todo mundo daqui ia pra USP Ribeirão, eu fui pra São Paulo, capital, Escola Paulista, já foi diferente, né? Depois fiquei 10 anos morando em São Paulo, voltei pra Fortaleza. E aí é reconstruir, é fazer de novo. Acho que, e a Raquel jovem não saberia isso. Isso é importante pra quem tá ouvindo e for jovem saber, porque eu achei que eu ia ter essa carreira linear. Minha mãe é funcionária pública e trabalhou no mesmo lugar até se aposentar por décadas.
né? Então eu achei que eu ia fazer minha residência, terminar, abrir um consultório e era isso. E ainda bem que não foi, né? Então a frase que a minha psicanalista falava quando eu fiz análise um tempo era: tudo pode. Pode ir embora, pode ficar, pode continuar onde você tá. Adorei essa. Ou pode Tudo mudar. pode. Tudo pode. Tá. Né? E isso, ao mesmo tempo que pode causar angústia, é muito libertador. Pra você saber também, se você não tá satisfeito no lugar que você tá, que você pode ir, né? Maravilha, maravilha. E aí, já caminhando aqui para encerrar, olha só que nosso bate-papo já, né, rapidinho já passou. Se você, falando agora, parece que você adivinhou, tá? O que eu ia te perguntar. Se você pudesse deixar um conselho para a sua versão recém-formada. Tá. Excelente pergunta. O que você diria para Raquel que acabou de se formar? Gente, seria não fazer o que eu fiz, que foi escolher minha especialidade muito cedo. Eu sabia muito que eu queria endócrino já no começo da faculdade, tinha essa ideia, fui fazer clínica médica querendo fazer endócrino. Mas, de novo, é bom que a vida também se impõe e quebra nossas paradigmas. A vida é pedagógica, a minha já fala isso. A minha terapeuta fala, a vida é muito pedagógica. E aí eu fui com um pavor de medicina de emergência e eu me encontrei como nunca, né? A despeito de todos os colegas endócrinos que eu dei uma emergência, eu fiquei 8 anos como chefe de plantão. E era uma coisa que me dava... Emergência da Escola Paulista. Da Escola Paulista. Eu liderava um grupo de 12 médicos, né, no plantão. Só. Dava plantão no sábado, eu adorava, né? Então, assim, e é isso. Você vá com o coração aberto para onde você for, o caminho que você for encontrar, que você vá com o coração aberto para descobrir coisas que você não imaginou que podia descobrir naqueles locais. Então, isso também é uma dica que eu acho que é importante. Eu não tinha noção do que eu ia achar e foi muito melhor do que eu imaginei. Melhor. E você foi se moldando ao longo do caminho, né? E se encontrando. E construindo um caminho diferente do que se esperaria, talvez. Muito bem. E aí, eu acho que eu vou fazer isso para todo convidado também, no final, que aí eu vou pedir para você dar dica de um livro que te marcou, e aí, qualquer livro de qualquer assunto que você recomendaria. Vou recomendar, então, um livro que me marcou muito. Bom, eu leio bastante, eu gosto muito de literatura. Eu vou sugerir um livro A Pediatra, que eu acho que é um livro importante da gente ler. A segunda pessoa que me fala isso, Carol Janowski, que também estava lendo, recomendou. Andréa Del Fuego. Eu li esse livro no começo do ano passado. E é um livro excelente. Ele é em fluxo de pensamento, mas é uma médica. Ele é muito bem escrito. Eu achei que tivesse sido uma médica que escreveu. A Andréa Del Fuego não tem ninguém na família, mas ela foi muito bem assessorada. E você consegue enxergar o hospital, o lugar onde ela trabalha, o consultório, é muito interessante. Se passa em São Paulo, então essa é uma dica que eu acho que para quem é médico ou não, né? Um outro livro que eu acho importante, talvez para quem faça endócrino ou quem trabalha e quer incluir a diversidade no seu consultório, na prática clínica, um livro também que me marcou muito foi um do Paul Preciado, que são Crônicas da Travessia. Paul Preciado é um filósofo francês radicado na Espanha. Ele é um homem trans, era Beatriz Preciado, então ele manteve o B, é Paul B Preciado, que é o nome antigo, fez a transição, e ele escreve para um jornal na Espanha, então são as crônicas desse momento da transição de gênero. Para quem trabalha com endócrino no consultório, acho que é um livro interessantíssimo para a gente entender do lado do paciente como é que foi esse caminho. Então é um outro livro que também mudou muito minha vida. Muito bem, muito obrigada, Raquel. Obrigada por compartilhar aí sua jornada, abrir espaço para essa escuta, né, dentro e fora da medicina aqui com a gente. Que sua voz e da Ana continue inspirando muitas pessoas. Muito obrigada pelo convite. E se esse episódio te inspirou, compartilha com outros colegas, fala do Medicina e Afins, porque assim, aqui a gente quer falar de temas que inspiram fora da medicina. E obrigada por estar aqui. Então, obrigado, gente, pela audiência e até o próximo episódio.